Belitas e Belitos, mais um vídeo para vocês. Essa semana o MasterChef trouxe muitas dificuldades. A maior dificuldade de todas é realmente a confeitaria. Confesso que eu sou péssima de fazer doce. Esse é um exato grande desafio da minha vida. Fazer uma eclair, que eu coloquei lá no Instagram, vocês votaram. E sim, aceitei o desafio e vou fazer o eclair. Tá curioso para saber como é que faz uma boa eclair? Se é que eu vou conseguir? Bomba de chocolate para vocês. Vem comigo! Cabelos devidamente presos, afinal de contas, higiene na cozinha é o que tem que ser necessário, né, galera? Então vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer a nossa eclair, a nossa bomba de chocolate? Nós vamos precisar de 4 gemas separadas das claras. As claras você guarda e aí faz um suspiro depois. Você que faz dieta da proteína pode fazer um omelete, enfim, solta a imaginação, né? 100 ml de leite integral, 125 ml de creme de leite fresco, 60 gramas de açúcar. A gente sabe que confeitaria é tudo medida profissional, mas eu fui atrás para vocês saberem, se vocês não tiverem uma balança, como é que faz para saber quanto que é, né? Então, equivale a 4 colheres de sopa de açúcar. Cada colher de sopa tem 15 gramas de açúcar, então vocês podem fazer o cálculo aí. Nós temos também, já pesadinhos na balança, 150 gramas de chocolate Carlete. Esse daqui é meio amargo, tá, gente? É fracionado, então não precisa de temperagem. Mas pode ser um chocolate normal, onde você pode raspar para depois derreter e vocês vão entender todo o processo. Anotados os ingredientes? Então vamos lá que a gente vai meter a mão na massa. Primeiro, numa vasilha você coloca as gemas e mistura com o açúcar. Você vai misturar com um fouet de metal. Não serve aquele fouet de plástico, tá bom? Você vai misturando a gema, dissolvendo esse açúcar. Delicadamente, tá? A ideia aqui é misturar, não é bater a gema. Depois que misturar bem essas gemas, você vai reservar, vai colocar o leite e também o creme de leite. E aí eu vou colocar 80 graus e vamos mexer. Vamos mexer até quando, Ana Paula? A gente vai mexer até começar a ferver. A gente vai esperar formar aquelas pequenas bolinhas que ficam ao redor desse leite com creme de leite dentro da panela. Ou seja, quando está iniciando a fervura. Na hora que começar a ferver, fazer essas bolinhas, né, ao redor da panela, eu vou diminuir aqui, colocar em fogo baixo, 60. Na verdade, eu vou desligar, que eu acho mais prudente. Essa panela, ela mantém muito calor. E vou começar a temperar as minhas gemas. E como é que eu tempero, né? Ia temperar no sentido de regular a temperatura. Por quê? Se eu colocar essas gemas aqui direto, elas vão cozinhar. E aí o creme vai ficar horrível, vai ficar cheio de grumos. Então, para que isso não aconteça, eu vou pegar uma concha e de pouquinho em pouquinho eu vou adicionando esse leite a essas gemas, sempre mexendo, porque aí o calor desse leite aos poucos vai esquentando as gemas, deixando elas muito próximas da temperatura que está esse leite para depois colocar lá dentro da panela. Ela repara que não fica nenhum grumo de ovo cozido. E vou fazendo isso aos poucos, devagar e sempre. E o que a gente vai fazer com essas gemas? Olha lá como ela muda. E vou com a espátula adicionando essa gema aqui.
ao leite e ao creme de leite, que já está, obviamente, numa temperatura. Uma vez que a gente adiciona a gema aqui, fogo baixo, coloquei 60 graus e não vamos parar de mexer, tá? A ideia é mexer por uns 5 minutinhos. Não pare de mexer, tá? Não pare. Olha só. Pronto, nap. Creme pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse chocolate. Vamos derramar aqui. Vamos mudar a vasilha para ficar mais fácil. E nós vamos derramar aos poucos esse creme nesse chocolate, mexendo sem parar, até ele ficar um pouco grosso e com um brilho maravilhoso. Vamos lá? Vamos tentar aproximar essa câmera? Tá bonito, né, gente? Olha o brilho. Vamos levar à geladeira, mas a gente não pode colocar ele assim. Então, a gente vai colocar um papel filme, um plástico filme. Só que a gente vai colocar de maneira que ele não fique assim, porque senão o vapor vai sair aqui, vai juntar gotas de água e vai cair, vai estragar o nosso recheio. Então, a gente vai colocar ele por dentro da vasilha. Opa! Então, olha lá como é que eu faço. A gente vai colocar, ó, assim, ó, descendo pela parede, encostando no chocolate. E vamos levar à geladeira para ele resfriar completamente. Nosso recheio já está na geladeira e agora a gente vai fazer a massa. A massa é a massa patachu. A massa patachu dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer as carolinas, churros, dá para fazer a própria eclair, né? Então, como é que a gente vai fazer e do que a gente vai precisar? A receita é simples. 125 gramas de farinha peneirada, farinha de trigo peneirada, 125 gramas de manteiga. Olha que interessante, ela já vem com a medição, então vem com a faca e a gente já marca aqui, ó. 125 ml de água e 125 ml de leite. Mas não para por aí. Nós vamos utilizar 4 ovos, mas é mais pra frente, e 6 gramas de açúcar e 4 gramas de sal. Muito difícil a gente medir, né, isso daqui, mesmo na balança, se não for uma balança de precisão. E aí, olhando a tabela de conversão, 6 gramas de açúcar são nada mais, nada menos que 1 colher de chá e mais um pouquinho. Acrescenta mais um pouquinho, vão dar 6 gramas de açúcar. E para o sal, os 4 gramas de sal é um pouco menos que 1 colher de chá. Anotou essa dica? Tá gostando das dicas e desse perrengue todo? Comenta aqui que eu quero saber. O que a gente vai fazer? Eu vou cortar ela em tiras menores, só para facilitar o derretimento dela na panela. Poderia já ter trazido isso para vocês cortadinho, com a mise en place certinha, mas eu queria mostrar para vocês essa dica do papel, do tablete, né, de medição, que é muito complicado para a gente ficar usando balança o tempo inteiro. Vou ligar meu fogo, temperatura 100 graus, vou adicionar a água e o leite, o açúcar e o sal. Vou deixar esse leite esquentar, ok? E derreter devagar essa manteiga. Ele vai ficar bem quentinho, sempre com uma espátula. Repara que essa manteiga já está derretendo.
Depois que ela derreter inteira, a gente vai deixar essa manteiga dar uma fervida. Desliga o fogo, olha lá, ela ferveu. Desliga o fogo e fora do fogo a gente vai adicionar a farinha até dissolver os grumos. Não fica com medo de jogar a farinha toda não, tá, gente? Joga tudo de uma vez mesmo. E vamos lá. Agora é a hora que a gente vai dissolver essa farinha. É como se a gente estivesse escaldando essa farinha. E vamos fazendo a nossa patachu, dissolvendo todos esses grumos da massa. Olha como ela solta, como ela não gruda no fundo da panela, né? Mas a nossa massa ainda não está pronta. Quero que vocês reparem como ela fica lisinha. Olha lá, lisinha a massa. Não tem nenhum grumo e vamos voltar pro fogo. Colocamos a farinha e vamos voltar ao fogo até ela formar um fundinho aqui, ó. O fundinho tá liso. E a gente vai cozinhar essa massa. Dá uma secadinha nela, né? Olha o fundo da panela como vai mudando. Massa pronta. Vamos para o próximo passo. Massa pronta. Parcialmente pronta. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar essa massa na batedeira, porque ela ainda tá quente e ela precisa esfriar. E nenhuma dona de casa tem tempo para ficar esperando esfriar. Então, a gente vai usar a batedeira para ajudar, né? Massa no bowl da batedeira. Vamos, com o batedor de pá, fazer com que ela trabalhe para ir esfriando. Enquanto isso, eu vou quebrar os ovos e vou misturar com um garfo, para que quando eu vá colocando, não caia só gema ou só clara. Então, vamos lá? A fumaça. Isso vai esfriar, tá? Vamos deixar ela esfriar. A massa ainda tá quente. Por que que a gente precisa esfriar a massa um pouco? Para que essas gemas e essa clara, ela não cozinhe. É o mesmo princípio que a gente temperou aquelas gemas lá no nosso recheio. Então agora a gente vai conferir se a massa está fria. Já está fria. Morna para fria. Então a gente aos poucos vai adicionando essa gema. Por que aos poucos? Porque às vezes pode ser que não leve as 4 gemas, os 4 ovos, né? Então, eu vou vendo até dar o ponto da massa. Eu vou mostrar para vocês que ponto é esse. Para um pouquinho, porque toda batedeira, ela fica com a lateral acumulada. Então, eu passo a espátula na lateral para que todas as partes possam se unir. E vamos bater mais um pouco. Vamos ver como é que tá o ponto? Como é que eu sei qual é o ponto, né? A gente vai mergulhar a espátula da batedeira na massa e vamos levantar. Ela tem que fazer esse V, ó. Olha que lindo. Ela não corta pela metade. Esse é o ponto. Bom, pessoal, massa pronta. E agora a gente vai montar as nossas eclairs. Então, para isso, ó, saco de confeiteiro, peguei um grande, um bico pitanga aberta, porque eu não tenho aqueles bicos profissionais, né? Então, o que que eu faço? Eu corto a ponta do saquinho e vou colocar o meu bico dentro desse saco. E não é difícil não, tá, gente? Ó, o bico tá aqui. Para eu não ficar equilibrando,
Eu coloco ele dentro de um copo e eu vou virando. Então, eu vou colocando esse saco aqui. E olha que massa linda, gente. Olha, vou pegando essa massa e vou colocando dentro do copo. Que massa linda. Opa. E olha lá. Não posso deixar a área aqui em cima, tá, gente? Então, vamos fazendo, tirando o ar dela. Olha que bonita. E torce. Vamos fazer eclairs de 10 a 12 centímetros, mais ou menos. Não é a mão que desliza, é o corpo que desliza. Aperta, solta a mão, puxa a barriguinha. Essa daqui não ficou tão boa, não. E vamos lá. Vamos levar ao forno por meia hora. Forno 200 graus, 210. Meia hora e eu já volto com vocês. Olha que lindas que elas ficaram. Resta saber se tá gostosa. Vamos ver no final. Eclairs lá no forno já, assando. Vamos adiantar nosso tempo porque dona de casa não tem tempo a perder, né? Nós vamos agora preparar a cobertura. Lembrando que nosso recheio está dentro da geladeira. Nossas eclairs já estão dentro do forno. E vamos lá fazer o terceiro preparo, que é a cobertura. Eu vou precisar de 150 gramas de açúcar ou açúcar de confeiteiro, 60 ml de água e 150 gramas de chocolate, aquele lá em Callet que a gente usou no recheio, tá bom? Aqui nessa panela eu coloquei água, vou começar a esquentar essa água para poder fazer o nosso banho-maria, né? Afinal de contas, chocolate não pode entrar em contato com água, tá? Então, nós vamos derreter esses 150 gramas de chocolate em banho-maria. Vou deixar ela dar uma fervidinha e aí a gente coloca o nosso chocolate aqui dentro. E vamos fazer com que o vapor derreta esse chocolate, sempre com o uso de uma espátula. Enquanto tá aquecendo aqui, a gente vai dissolver esse açúcar nesses 60 ml de água. Então, olha lá. A gente vai dissolver esse açúcar e fazer como se fosse um fondant, né? Sabe aquela casquinha branca que vem em alguns pães ou em cima de bolo? É desse jeito que faz. Nós vamos dissolver bem. Esse açúcar foi peneirado, tá? Apesar de ele ser bem fino. E não é o impalpável. O impalpável, ele tem amido junto, né? Então, a gente vai dissolver isso bem dissolvidinho, para depois que o nosso chocolate derreter, para que a gente possa misturar esse fondant, né? Nesse chocolate que vai estar derretido. Nossa água já está fazendo a fervurinha lá no fundinho, sabe? Já já ele começa a derreter. Ó, quase tudo derretido. E continuamos até ficar bem uniforme. Comenta aqui se você gosta de confeitaria, se você é mais pro salgado, mais pro doce, se você é aventureira ou aventureiro na cozinha, dê seu like. Não esquece de compartilhar com os amigos, que aqui é babado. Olha como tá lisinho, ó. Vou reservar. O que eu não uso mais, tiro da minha mesa de trabalho. Afinal de contas, a nossa mesa tem que estar sempre organizada. O nosso chocolate está começando a derreter, ó, gente. Vou organizar um zoom aqui, ó, uma imagem aqui de cima para vocês. Olha lá nosso chocolate derretendo. Diminuir um pouco essa temperatura. Vamos só no vaporzinho. Olha que chocolate brilhoso. Quase praticamente tudo. Ó, ainda tem alguns grumos. Ele tem que ficar bem lisinho, bem derretidinho, tá, gente? Olha, já não consigo ver muitos grumos. Ainda em banho-maria, a gente vai adicionar o nosso fondant.
Percebe que ele vai mudando a consistência dele, né? Vamos colocando. Prontinho. Ó. E o brilho desse chocolate. Esse daqui vai ser a nossa cobertura. Eclair pronta. Vamos lá? Agora a gente vai rechear as nossas eclairs. Recheio pronto que estava na geladeira. Cobertura pronta. Massa pronta. Como é que a gente faz então para rechear? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Então, vamos tirar plástico filme do nosso recheio, pegar o nosso saco de confeiteiro e eu tô usando um bico que eu acho que vai dar certo. Porque eu não tenho um bico profissional, né? Teria que ser um bico de metal, fininho. E eu vou usar um outro bico aqui, ó. Vocês podem reparar, eu acho que vai dar para ver. São bicos completamente diferentes. Esse bico mais fino eu vou usar para fazer os furos na nossa eclair. Então a gente pega delicadamente, porque ela é super delicada, a gente apoia aqui, ó, e a gente faz 3 furos. 1, 2 e 3. Tudo bem? E a gente vai fazer isso com todas. E a nossa Carolina, ela é usada para profiteroles. Largar do bico de lado. A gente vai usar aquele outro bico com um furo maior, um saco de confeiteiro. Mesmo esquema que eu ensinei anteriormente com um copinho. Você coloca, põe o recheio dentro e vai para o braço. Olha que recheio, gente. Mesmo procedimento. Tenta tirar o ar, para esse ar não ir para dentro da eclair. Vou guardar isso daqui e vamos rechear. O recheio é muito simples. Lembra os 3 furos que a gente fez? Encaixa o bico, aperta. E a gente tem que sentir enchendo. Olha só. Gente, é muito gostoso. Recheou? Vamos pro próximo. Ele vai sair um pouquinho, ó. E não tem problema. Você sente a eclair inchando na mão. Eclairs prontas, recheadas. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar a cobertura. Eu vou transferir essa cobertura aqui para um outro vasilhame para ficar mais fácil, porque elas ficaram bem grandes. Então, vou dar uma mexidinha só para uniformizar e vamos transferir essa cobertura para uma outra vasilha. Mas é só porque eu quero mesmo, tá? Se você fizer menorzinha, pode ser na vasilha que você colocou. Bora lá que agora é a hora de cobertura. Recheados. A gente vai passar aqui, ó. Faz isso aqui, deixa escorrer. E vem delicadamente com o dedo, limpo, obviamente. E faz isso aqui, ó. E põe na sua travessa. Em algumas delas, você pode pôr, ó, castanha do Pará. Vamos abrasileirar, né, essa eclair. Olha que delícia. É uma boa ideia, vocês não acham? E aí? Gostou dessa ideia? E aí, belitas e belitos? Confesso que é uma receita fácil, ela não é difícil, mas ela é trabalhosa. São 3 etapas para serem feitas. Eu imaginei que eu não fosse conseguir. Fiz a versão com castanha do Pará. Fiz a versão somente com chocolate. E para quem não gosta de muito doce ou muito chocolate, é uma ideia interessante servir somente ela recheada. E aí? O que você achou? Desafio cumprido? Confeitaria, que não é a minha praia. Experimenta essa receita aí em casa. Tenho certeza que você vai gostar. Bora! Que essa semana que tá entrando tem mais MasterChef e eu tô louca para saber qual é o desafio da próxima semana. Muito obrigada a todos que votaram lá no Instagram para eu decidir qual era a minha receita e eu confesso que eu tô orgulhosa de mim. Se inscreve aqui no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, porque só assim eu consigo alcançar a sua casa e mostrar que é sim possível fazer comidas do MasterChef em casa. Vem comigo,
Beijo, fiquem com Deus e até o próximo desafio para mais vídeos. Tchau!